Já viu alguém te substituir como se você nunca tivesse importado? Como se tudo o que vocês compartilharam fosse só um momento passageiro na história deles, enquanto era a base da sua? Eles foram embora convencidos de que estavam fazendo a escolha certa, agindo como se perder você não fosse nenhuma perda. No entanto, o que eles não veem, o que não vão perceber, até que seja tarde demais, é que nada dói mais do que perceber que você deixou escapar algo insubstituível. No momento, eles podem estar rindo, podem estar seguindo em frente como se você nunca tivesse existido. Mas o tempo tem uma maneira de expor a verdade. Um dia, eles vão ficar sentados em silêncio, rolando pelas mensagens antigas, procurando pelo calor que antes consideravam garantido. E quando finalmente reconhecerem o que perderam, quando o peso do próprio erro se instalar, eles vão implorar para voltar. Não porque você os perseguiu, não porque você implorou, mas porque a sua ausência se tornou a única coisa da qual eles não conseguiam escapar. Marco Aurélio disse uma vez: a alma se tinge com a cor de seus pensamentos. E neste momento, os pensamentos deles estão cheios de ilusões, achando que encontraram algo melhor, acreditando que seguiram em frente. Mas a realidade não bate de uma vez só. Ela se insinua lentamente nos momentos de silêncio, nos espaços que você costumava preencher com risadas que não parecem mais tão reais, no conforto que de repente parece vazio. Eles achavam que podiam substituir você. Achavam que podiam encontrar alguém novo, alguém mais fácil, alguém que não os desafiasse, não os pressionasse, não os amasse tão profundamente. Mas o que eles não percebem é que um amor como o seu não é algo que se encontra duas vezes. Pense em uma obra-prima, uma pintura inestimável criada com profundidade, emoção e pinceladas geniais insubstituíveis. Agora, imagine alguém trocando essa obra-prima por uma impressão barata, uma imitação produzida em massa. No começo, eles se convencem de que é a mesma coisa, que parece semelhante. É mais fácil de manter. Não tem história, não tem peso. Mas com o tempo, eles começam a perceber a diferença. Os detalhes não são tão ricos. A profundidade não existe. A alma está faltando. É isso que acontece quando tentam substituir você. Eles acham que estão conseguindo algo tão bom quanto, talvez até melhor. Mas a verdade, sempre encontra seu caminho de volta. E quando isso acontece, quando eles finalmente percebem o que trocaram, o arrependimento será a única coisa que lhes restará. Mas você não está aqui para esperar por esse momento. Você não está aqui para colocar sua vida em espera enquanto eles vivem em suas ilusões. Você não é uma segunda opção, um plano B, uma rede de segurança para quando eles perceberem seu erro. Você é a obra-prima, a força, o tipo de amor único na vida que não fica parado. Para aqueles que se afastaram, este é o seu momento de recuperar tudo. Eles achavam que você ficaria abalado, achavam que você ficaria checando seu celular, analisando demais a última mensagem deles, agarrando-se a uma esperança que nunca foi sua. Mas eles não definem quem você é. Você é quem define. E no momento em que você parar de olhar para trás, no momento em que você recuperar seu poder, no momento em que você se tornar tudo o que eles achavam que você não poderia ser, é aí que a mudança acontece. É aí que eles começam a sentir, porque aqui está a verdade que eles nunca vão admitir. As pessoas não se arrependem de perder algo que nunca valorizaram. Elas se arrependem quando finalmente entendem o que tinham, e aí já é tarde demais. Elas vão começar a ver pedaços de você em cada pessoa que encontrarem. Elas vão comparar cada toque, cada conversa, cada risada, e descobrir que ninguém tem a sua essência. Ninguém traz a profundidade, o calor, a autenticidade que você trazia. E isso vai corroê-las, pedaço por pedaço.
até que o silêncio da sua ausência seja mais alto do que qualquer palavra que elas possam dizer. Sêneca disse uma vez: quem é corajoso é livre, e nada é mais corajoso do que se afastar de alguém que não conseguiu ver o seu valor. Nada é mais forte do que se recusar a implorar por um amor que deveria ter sido dado de graça. Nada é mais poderoso do que saber que o arrependimento deles não é da sua conta. Porque quando eles perceberem o que perderam, quando voltarem rastejando, você já terá construído uma vida tão plena, tão radiante, tão intocável, que a ausência deles parecerá nada mais do que um eco distante. Pense em um fogo. Quando confinado, ele cintila, escurece, luta por ar. Mas quando recebe espaço, quando é libertado, ele ruge, se expande, consome tudo em seu caminho. Esse é você agora. Você pode sentir que foi extinto, que a ausência deles deixou você frio, que o amor que você deu foi desperdiçado. Mas isso é só uma ilusão do momento, porque assim que você parar de se agarrar às cinzas do que foi, assim que você se voltar para dentro e alimentar seu próprio fogo, você se tornará algo maior do que eles jamais imaginaram. E quando eles olharem para trás, na esperança de encontrar a versão de você que conheciam, tudo o que encontrarão é alguém que não podem mais alcançar. Você não precisa deles para ser completo. Você nunca precisou. Eles vão embora, mas você continua de pé. E não apenas de pé, você está se elevando. Esse é o ponto de virada, o momento em que você para de buscar um encerramento. Pare de esperar por respostas. Pare de esperar que eles vejam o seu valor, porque a verdade é que eles vão ver. E quando eles virem, quando finalmente acordarem para o peso do erro deles, a porta estará fechada, o capítulo estará encerrado, e a pessoa que eles antes consideravam garantida não será nada mais do que uma lição que tiveram que aprender da maneira mais difícil. Sinta a dor, mas não viva nela. Deixe que ela te molde, não te destrua. Deixe que a dor alimente o seu crescimento, porque cada revés foi uma preparação para este momento e a sua melhor vingança. Não é raiva, não é amargura. É se tornar alguém que eles nunca mais poderão alcançar. Então, mantenha-se firme, respire fundo. Este não é o seu fim. Este é o seu começo. Afirmações são mais do que apenas palavras. Elas são a base da sua transformação. Fale-as, acredite nelas e veja como elas remodelam sua realidade. Aqui está sua afirmação. Minha ausência é a lição que eles nunca esquecerão. Coloque essa afirmação nos comentários abaixo. Declare sua força e deixe o mundo saber que você está assumindo seu poder. Se essa mensagem ressoou em você, clique no botão curtir e inscreva-se. Estamos trabalhando duro para trazer a você conteúdo que empodera, cura e ajuda você a crescer. Seu apoio significa tudo. Número 1. Eles trocaram ouro por brilho. Agora eles veem a diferença. Você já viu alguém jogar fora algo inestimável por algo que apenas parecia valioso? Eles pensaram que estavam melhorando, trocando profundidade por facilidade, lealdade por emoção, ouro por brilho. Mas o que eles não perceberam, o que não conseguiram ver, naquele momento, é que o brilho desaparece. Ele brilha por um tempo, refletindo a luz, fazendo-os acreditar que encontraram algo melhor. Mas então, o brilho se apaga, a ilusão se quebra e eles ficam olhando para algo vazio, algo oco, algo que nunca poderia se comparar ao que tinham com você. Eles foram embora pensando que poderiam substituí-lo. Talvez tenham exibido sua nova escolha, fazendo parecer que você era apenas mais uma página em sua história, facilmente virada, facilmente esquecida. Mas o tempo tem uma maneira de revelar a verdade. Quanto mais eles tentam se convencer de que tomaram a decisão certa, mais começam a sentir a ausência do que era real. Eles podem ter escolhido algo mais brilhante, algo mais fácil, mas no fundo
saberão que nunca foi ouro verdadeiro. E quando acordarem para essa verdade, será tarde demais, porque nessa altura você não estará mais onde eles te deixaram. Marco Aurélio disse uma vez: se não é certo, não faça. Se não for verdade, não diga. E é aí que começa o arrependimento deles, porque mentiram para si mesmos, dizendo que você era substituível, que o que você lhes deu não era especial, que eles poderiam encontrar isso em qualquer lugar. Mas a realidade tem uma maneira cruel de corrigir erros. No momento em que começarem a procurar a profundidade que você proporcionou, a segurança que você deu, o amor que não foi construído com base em condições, eles vão perceber que trocaram algo raro por algo temporário. E a dor dessa percepção será mais aguda do que qualquer coisa que eles já fizeram você passar. Imagina um joalheiro com um diamante nas mãos. Um diamante real e impecável, formado sob imensa pressão, com um valor que só os sábios podem reconhecer. Mas, em vez de valorizá-lo, eles trocam por um pedaço de vidro chamativo, algo que brilha sob luz artificial, algo que dá uma ilusão de beleza, mas se desfaz sob pressão. No começo, eles admiram sua escolha. Eles se gabam, acreditando que tomaram a decisão certa. Mas, com o passar do tempo, a verdade vem à tona. O vidro o risca, o embota. Ele não tem força para resistir, e nesse momento ele se lembra do diamante que tinha, aquele que descartou de forma tão descuidada. É aí que o arrependimento se instala. É aí que ele começa a procurar, percebendo tarde demais que o valor real não aparece duas vezes. Mas você não está aqui para ser uma opção. Você não está aqui para esperar que eles percebam o erro deles. Você não é algo que pode ser comparado a uma ilusão. Você é ouro. E o ouro não implora para ser escolhido. Enquanto eles estão ocupados percebendo o que perderam, você estará construindo, evoluindo, se tornando alguém tão radiante que o arrependimento deles nem vai mais importar. Eles foram embora pensando que estavam em vantagem, acreditando que poderiam encontrar algo melhor. Mas o que eles não levaram em conta é o seguinte: as pessoas não substituem o que realmente valorizam. Elas só tentam se distrair da dor de ter perdido isso. Elas podem fingir que estão felizes, podem exibir sua nova escolha. Mas, no fundo, quando o silêncio se instalar, quando compararem o que têm agora com o que tinham com você, elas sentirão a dor de sua própria tolice. Elas vão se lembrar do jeito que você se importava, do jeito que você as entendia como ninguém mais entendia. E no momento em que elas te virem crescendo, prosperando, intocável, elas vão desejar nunca ter te deixado ir. Sêneca disse uma vez: uma joia não pode ser polida sem atrito, nem uma pessoa aperfeiçoada sem provações. Essa é a sua provação, o seu momento de se refinar, de assumir o seu poder sem esperar que eles o alcancem. Você não deve ficar preso na sombra deles, esperando que eles vejam o seu valor. Você já sabe o seu valor. E no momento em que você parar de olhar para trás, no momento em que você decidir que é valioso demais para ser o arrependimento de alguém, é aí que você vence. Deixe que eles se arrependam. Deixe-os sentados em seu silêncio, imaginando por que nada parece tão real quanto era com você. Deixe-os comparar cada momento, cada conversa, cada toque, apenas para perceber que perderam algo que nunca mais encontrarão. E você continue seguindo em frente, continue brilhando, de uma forma que nenhuma imitação jamais poderia, porque seu valor não está em debate, não mais. Aqui está a sua afirmação. Eu era o ouro que eles não souberam valorizar. Escreva isso nos comentários abaixo. Assuma seu valor, declare seu poder e deixe o mundo saber que você é insubstituível. E se essa mensagem tocou você, se você sente esse fogo dentro de você, clique no botão curtir e inscreva-se.
Estamos trabalhando duro para criar conteúdo que empodera, fortalece e lembra quem você é. Seu apoio significa tudo. Vamos crescer juntos. Número 2. O eco da sua ausência vai assombrar o silêncio deles. Você já percebeu como os maiores arrependimentos vivem no silêncio, como as pessoas que antes te davam como certo, que achavam que podiam te substituir sem pensar duas vezes. De repente, começam a pairar nos espaços que você deixou para trás. No começo, elas parecem bem, rindo, postando, fingindo que você nunca existiu. Mas o silêncio é um veneno lento, e quando o barulho das distrações desaparecer, sua ausência será a única coisa que eles ouvirão. Eles pensaram que poderiam apagá-lo, mas agora cada momento de silêncio é um eco do que perderam. E a pior parte é que não há nada que eles possam fazer para trazê-lo de volta. Neste momento, você pode se sentir como aquele que perdeu, como se eles tivessem ido embora com todo o poder, enquanto você ficou recolhendo os cacos. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o poder não pertence àquele que vai embora. Ele pertence àquele que faz falta. E acredita, eles vão sentir sua falta. Não porque você implorou para que eles vissem seu valor, não porque você os perseguiu, mas porque você lhes deu algo que eles nunca mais encontrarão. Eles só não sabem disso, ainda. Marco Aurélio disse uma vez: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E neste momento, eles estão enchendo a cabeça com distrações, tentando se convencer de que substituir você foi fácil. Mas o amor verdadeiro, a conexão verdadeira, não desaparece assim. Eles podem tentar enterrá-la sob emoções temporárias, mas eventualmente, quando o mundo se acalmar, eles vão ouvir. O eco da sua ausência vai assombrar o silêncio deles, e é aí que o arrependimento vai surgir. Imagina um músico que passa anos tocando a mesma música, uma melodia que conhece de cor. Ele nem pensa duas vezes sobre isso. Ela está sempre lá, sempre tocando. Mas um dia, a música para. No começo, ele nem percebe. Ele cantarola uma nova melodia, distraído por algo novo e emocionante. Mas então, no silêncio da noite, nos momentos entre conversas, nos espaços onde aquela música costumava estar, eles percebem que sentem falta dela e, por mais que tentem, nenhuma outra melodia soa exatamente igual. É isso que sua ausência será para eles. Eles te substituíram, achando que poderiam seguir em frente sem esforço. Mas nada jamais soará como você. Nada jamais será como você. E essa é uma perda com a qual eles terão que conviver. Eles achavam que deixar você para trás era liberdade. Achavam que estavam fazendo a escolha certa. Mas a verdade é esta: as pessoas que te substituem muito rapidamente estão apenas fugindo de si mesmas. Elas buscam algo novo, algo diferente, algo emocionante. Mas a emoção desaparece e, quando isso acontece, elas começam a olhar para trás, refazendo seus passos, tentando entender por que nada parece ser igual. É aí que elas ouvirão o silêncio. É aí que a ausência do seu riso, da sua presença, do seu amor, vai atingi-los com um peso que eles nunca esperavam. E nessa altura, você já estará muito à frente para eles alcançarem, porque este é o seu momento. É aqui que você recupera tudo o que eles pensavam ter tirado de você. Não são eles que definem você, é você. Eles foram embora, mas você continua de pé, e não apenas de pé, você está se levantando. Deixe-os sentir o vazio que criaram. Deixe-os sentar no silêncio que pensavam ser desejado. Deixe-os perceber tarde demais que o que perderam não foi apenas uma pessoa, mas uma experiência, uma presença, um amor que não pode ser duplicado. Sêneca disse uma vez que não é que tenhamos pouco tempo para viver, mas que desperdiçamos muito dele, e desperdiçamos tempo esperando que alguém reconheça o seu valor. Isso acaba hoje, porque a verdade é que eles vão se arrepender.
Eles vão voltar do jeito deles, seja com uma mensagem que digitam, mas nunca enviam, um nome que procuram, mas nunca dizem, uma lembrança que buscam, mas nunca compartilham. Eles revivem, mas nunca mais podem tocar. E é aí que eles finalmente vão entender o custo das próprias escolhas. Mas, nessa altura, sua história já terá seguido em frente. Então, respire fundo e olhe no espelho. Esse é o seu maior aliado, não eles não. Não a validação deles, não os arrependimentos deles. Você, o seu silêncio, vai ecoar mais alto do que qualquer palavra que eles possam dizer. E quando eles finalmente ouvirem, quando o peso de perder você cair sobre eles, a única coisa que restará para eles será o arrependimento. Mas você estará prosperando, você estará intocável. E essa é a maior vitória de todas. Aqui está a sua afirmação. Minha ausência será o silêncio do qual eles não poderão escapar. Deixe essa afirmação nos comentários abaixo. Assuma seu poder e deixe o mundo saber que você está entrando em sua força. Se esta mensagem ressoou em você, clique no botão curtir e inscreva-se. Estamos trabalhando duro para trazer a você lições que não apenas inspiram, mas transformam. Seu apoio significa tudo. Número 3. Eles brincaram com fogo. Agora estão no frio. Você já viu alguém colocar fogo em algo lindo, achando que poderia controlar as chamas, só para perceber tarde demais que destruiu algo que nunca poderia reconstruir? Eles brincaram com fogo quando te subestimaram. Eles achavam que você sempre estaria lá, sempre esperando, sempre perdoando. Acreditavam que poderiam substituir você, te dar como certo, e que, de alguma forma, você continuaria lá. Mas agora, à medida que o calor do seu amor se esvai, à medida que sua presença desaparece no frio, eles finalmente entendem que nunca estavam brincando apenas com fogo. Estavam brincando com algo raro, algo insubstituível, algo que nunca mais encontrarão. E agora, eles estão abandonados no frio, tremendo no vazio do próprio erro. Marco Aurélio disse uma vez: o valor de uma pessoa é medido pelo valor do que ela valoriza. E foi exatamente aí que eles falharam. Eles não valorizaram você. Eles não viram a profundidade do seu amor, o calor da sua presença, o fogo que você trouxe para a vida deles. Em vez disso, eles brincaram. Eles testaram sua paciência, confundiram sua gentileza com fraqueza e presumiram que sempre poderiam voltar para reacender o que queimaram descuidadamente. Mas o amor não funciona assim. Você não pode testar repetidamente o fogo e esperar que ele continue aceso. Você não pode ignorar o calor e esperar que ele permaneça para sempre. E agora, quando eles finalmente perceberem o mundo frio que criaram para si mesmos, vão se arrepender de maneiras que nunca imaginaram. Pense em uma casa com lareira no auge do inverno. Aquele fogo é tudo: conforto, segurança, luz, calor. Ele transforma um espaço vazio em algo vivo, algo que parece um lar. Mas o que acontece quando alguém dá esse fogo como garantido? Quando deixa de cuidar dele, quando presume que ele continuará aceso, não importa o quanto o negligencie? As chamas acabam se apagando, e quando o fogo se vai, a casa fica fria, vazia, sem vida. É exatamente isso que está acontecendo agora. Eles achavam que você era uma chama. Podiam ignorar um calor ao qual sempre poderiam voltar. Mas quando olharem para trás na esperança de encontrar o mesmo fogo, tudo o que verão serão cinzas. E aqui está a verdade. Eles nunca vão admitir que já sentem o frio. Talvez eles não demonstrem isso. Talvez estejam tentando convencer o mundo, e até a si mesmos, de que estão bem, que seguiram em frente. Mas o arrependimento é lento. Ele não chega de uma vez. Ele surge nos momentos de silêncio, quando eles estão deitados na cama, vendo fotos antigas, lendo mensagens antigas,
lembrando-se de como você os fazia se sentir. É aí que tudo começa. É aí que percebem que ninguém mais traz o mesmo calor, ninguém mais carrega o mesmo fogo. Ninguém mais os faz sentir o que você fazia. Mas, a essa altura, você não estará mais lá. E essa é a parte que eles nunca esperavam. Eles achavam que podiam ir embora e voltar quando quisessem. Achavam que podiam testar os limites do seu amor e que você sempre perdoaria. Mas eles te subestimaram. Eles não perceberam isso. Cada vez que eles te magoavam, cada vez que te davam como certo, cada vez que iam embora achando que você estaria esperando, você estava se afastando silenciosamente. Você estava aprendendo, estava evoluindo. Você estava percebendo que não precisa de alguém que brinca com fogo. Você merece alguém que o proteja. Então, deixe-os sentir o frio. Deixe-os sentados no vazio que criaram. Esse não é um fardo que você precisa carregar. Você já deu o suficiente, já tentou o suficiente, já se sacrificou o suficiente. Agora é hora de recuperar seu poder. Este é o seu momento de renascer das cinzas. Não para que eles vejam, mas para você. Porque os fogos mais fortes não apenas queimam, eles transformam. E você está se tornando algo que eles nunca mais poderão tocar. Seu coração sabe o seu valor. Ouça-o. Seu silêncio ecoará mais alto do que as palavras deles. Sua melhor vingança. O sucesso que eles não podem ignorar. Eles foram embora, mas você ainda está de pé e agora está se levantando em um fogo tão poderoso, tão intocável, que quando eles finalmente voltarem na esperança de se aquecer em seu brilho, perceberão tarde demais que o fogo que eles tinham não é mais deles. Aqui está a sua afirmação. Eles brincaram com fogo. Agora eles sentem o frio. Escreva isso nos comentários abaixo. Assuma seu poder e deixe o mundo saber que você está se levantando. Se esta mensagem tocou seu coração, clique no botão curtir e inscreva-se. Estamos trabalhando duro para criar conteúdo que empodera, cura e ajuda você a se tornar a versão mais forte de si mesmo. Seu apoio significa tudo. Vamos nos levantar juntos. Número 4. Eles achavam que a grama era mais verde. Agora estão presos nas ervas daninhas. Você já viu alguém ir embora? Convencidos de que estavam melhorando, eles partiram pensando que estavam entrando em algo melhor, algo mais brilhante, algo que os fazia sentir que estavam ganhando. Eles olharam para você, para o amor que você deu, e acreditaram que poderiam substituí-lo, como trocar um par de sapatos velhos. E no começo, talvez parecesse que sim. A novidade os animava. Eles riam mais alto, postavam mais, faziam um show, como se deixar você fosse a melhor decisão que já tomaram. Mas o tempo tem um jeito de revelar a verdade, porque agora eles estão percebendo que o melhor que pensavam estar entrando não passava de uma miragem. A grama não era mais verde, era apenas um truque da luz. E agora eles estão presos nas ervas daninhas, emaranhados em algo superficial, percebendo tarde demais que o que tinham com você era raro, real e insubstituível. Marco Aurélio disse uma vez: é preciso muito pouco para ter uma vida feliz. Tudo está dentro de você, na sua maneira de pensar. Mas eles não entenderam isso. Eles achavam que a felicidade era algo externo, algo que poderiam encontrar em alguém novo, alguém diferente. Eles acreditavam que deixar você significava entrar em algo mais fácil, algo sem esforço. Mas o amor verdadeiro não é só emoção. Tem a ver com profundidade, compreensão e conexão. E quando essa emoção inicial passar, quando a realidade das escolhas deles se estabelecer, eles vão olhar para trás e perceber que trocaram algo extraordinário por algo vazio. Imagina alguém trocando um diamante por um pedaço de vidro, porque por um momento o vidro brilhou tanto quanto o diamante ao sol. Eles foram cegados pela ilusão, pelo brilho temporário, sem perceber que o valor real não está na aparência,
mas na essência. E agora, à medida que o vidro perde o brilho, à medida que as rachaduras começam a aparecer, eles percebem o erro. Eles querem voltar atrás para recuperar o diamante que descartaram de forma tão descuidada. Mas você não está mais lá. Você se moveu para além deles, para além de suas escolhas superficiais, para além da versão de si mesmo que achava que precisava da validação deles. Porque a verdade é esta: eles vão se arrepender. Eles vão buscar algo familiar, algo estável, algo profundo, e não encontrarão nada além de arrependimento. Eles vão reviver os momentos, as memórias, o amor que você dedicou a eles e perceber que o que eles têm agora não se compara. Eles vão procurar sua energia em outras pessoas e não encontrarão nada. Eles vão revisar conversas antigas, se perguntando por que ninguém mais fala com a alma deles como você falava. Eles vão ficar acordados à noite, percebendo que o calor que você deu tão generosamente é algo que eles nunca mais sentirão. E é aí que está o seu poder. Não em esperar pelo arrependimento deles, não em esperar que eles vejam o seu valor, mas em entrar de cabeça na vida que você foi destinado a construir. Eles não definem você, você define. Sua felicidade nunca esteve ligada à capacidade deles de te valorizar. Seu valor não se baseava no fato de eles terem ficado ou partido. E o momento em que você percebe isso, o momento em que você para de se perguntar se eles vão voltar, é o momento em que você realmente se eleva. Eles achavam que tinham o poder quando partiram, mas o verdadeiro poder sempre esteve em suas mãos. Pense em um rio. Ele não para de fluir só porque alguém se afasta de suas margens. Ele não implora para que as pessoas fiquem, não interrompe seu curso, não seca para fazê-las se arrependerem de terem ido embora. Ele simplesmente continua fluindo, abrindo novos caminhos, ficando mais forte, mais selvagem, imparável. Esse é você agora. Você não está mais esperando no portão, esperando que eles percebam o erro deles. Você está fluindo para frente, criando uma vida tão rica, tão plena, que quando eles olharem para trás, você não será nada mais do que um sonho distante, ao qual eles nunca poderão voltar. Então, deixe-os sentados em suas ervas daninhas, emaranhados em seus próprios arrependimentos. Deixa eles verem você prosperar, se tornar alguém que eles não podem mais tocar. Porque a maior vingança não é a raiva, não é provar que eles estão errados. É se tornar tão intocável, tão radiante, que o arrependimento deles se torna sua única companhia. Aqui está a sua afirmação. Eles me perderam, e essa perda é deles carregar. Escreva isso nos comentários abaixo. Assuma sua força, reivindique seu poder, e deixe o mundo saber que você não vai mais olhar para trás. E se essa mensagem tocou você, se você sente aquele fogo dentro de você crescendo, clique no botão curtir e inscreva-se. Estamos colocando nosso coração na criação de conteúdo que alimenta seu crescimento, sua cura e sua ascensão imparável. Seu apoio significa tudo. Número 5. O seu brilho será o maior arrependimento deles. Você nunca viu o olhar de alguém quando percebe que cometeu o maior erro da vida? Aquele momento em que a arrogância se transforma em arrependimento, quando o orgulho se despedaça, quando finalmente entendem que o que perderam foi algo que nunca mais encontrarão. Eles achavam que se afastar de você era a vitória deles, mas mal sabiam eles. Seu brilho será o maior arrependimento deles. No começo, eles estavam convencidos de que tinham vantagem e foram embora sem pensar duas vezes, acreditando que poderiam substituí-lo, acreditando que tinham opções, acreditando que você esperaria nas sombras até que eles mudassem de ideia. Mas a vida tem um jeito de ensinar as lições mais brutais para quem não dá valor ao amor verdadeiro. Porque enquanto eles estavam ocupados perseguindo ilusões, você estava se tornando alguém que eles nunca mais poderiam alcançar. Eles esperavam que você se quebrasse, mas em vez disso,
você se fortaleceu. Eles esperavam que você esperasse, mas em vez disso, você se ergueu. E agora? Agora eles ficam assistindo de longe, desejando ter percebido o seu valor quando ainda tinham a chance. Sêneca disse uma vez: uma joia não pode ser polida sem atrito, nem uma pessoa aperfeiçoada sem provações. E é exatamente isso que essa dor fez por você. Ela te refinou, te aprimorou, te transformou em algo inegável. Cada lágrima que você derramou, cada noite sem dormir, cada grama de dor, não foram sinais de fraqueza. Elas foram o fogo que queimou tudo que te impedia de avançar. Você não é mais a mesma pessoa de quem eles se afastaram. Você está mais forte, mais sábio, mais confiante. E agora eles percebem isso. Agora eles percebem que, ao perder você, perderam algo que nunca mais encontrarão. Pense em uma lagarta. Ela rasteja, se move lentamente, é ignorada. Mas então vem o casulo, a escuridão, a quietude, a transformação. E quando ela se transforma, não é mais algo pequeno e esquecível. É algo radiante, intocável, livre. Esse é você. Eles achavam que você era apenas uma lagarta, algo comum, algo que eles poderiam substituir, mas não estavam preparados para a sua transformação. E agora, eles ficam olhando para o que você se tornou, sabendo que nunca mais poderão te ter. Eles vão tentar agir como se não se importassem. Eles vão fingir que perder você não significou nada. Mas no fundo, quando eles te virem brilhando, prosperando, se tornando tudo o que eles nunca acreditaram que você poderia ser, isso vai corroê-los. Eles vão comparar todo mundo com você. Eles vão comparar cada nova experiência com o que tiveram com você e, o pior de tudo, vão perceber tarde demais que jogaram fora algo extraordinário. O arrependimento é um veneno lento, e quanto mais você brilhar, mais ele vai consumi-los. Mas isso não tem a ver com eles. Não se trata de provar nada para alguém que era cego para o seu valor desde o início. Trata-se de você. Trata-se de recuperar seu poder, assumir seu valor e se recusar a ofuscar sua luz por alguém que não conseguiu lidar com seu brilho. Porque a verdade é que você nunca foi quem perdeu nada. Eles é que perderam. E um dia, quando eles tentarem voltar, quando tentarem desfazer o erro deles, quando finalmente entenderem que ninguém mais se compara a você, eles vão perceber a verdade mais dura de todas. Você não está mais disponível. Olhe no espelho. Esse é o seu maior aliado, não eles, não a validação deles, não o arrependimento deles. Você, a pessoa que está olhando para você, é quem te ajudou a superar a dor, quem se recusou a permanecer abatido, quem se levantou, apesar de tudo, que pretendia mantê-los no chão. Você deve a si mesmo se tornar tudo o que eles nunca imaginaram que você poderia ser. Você deve a si mesmo brilhar tão intensamente que eles não terão escolha a não ser assistir das sombras, desejando ter percebido seu valor antes. Era tarde demais. Este é o seu momento. Esta é a sua ascensão. Esta é a parte da história em que você para de olhar para trás e começa a correr em direção a tudo o que merece, porque a sua melhor vingança não é a raiva, não são as palavras, não é tentar deixá-los com inveja, é se tornar tão poderoso, tão magnético, tão inegavelmente radiante que o arrependimento deles é imediato e insuportável. Aqui está a sua afirmação. O meu brilho é o arrependimento que eles nunca imaginaram. Escreva isso nos comentários abaixo. Deixe o mundo saber que você está assumindo seu poder. E se esta mensagem tocou você, clique no botão curtir e inscreva-se. Estamos trabalhando duro para trazer lições que mudam a vida, para lembrá-lo do seu valor e para garantir que você nunca se diminua por alguém que não conseguiu ver o seu valor. Seu apoio significa tudo. Continue crescendo. Continue brilhando. O melhor ainda está por vir. Número 6. Eles queimaram a ponte. Agora estão se afogando em arrependimento.
Você já viu alguém destruir algo que achava que nunca mais precisaria? Eles foram embora, queimaram a ponte entre vocês, convencidos de que estavam fazendo a escolha certa, tão certos de que seu novo caminho seria melhor, mais brilhante, livre de você. Mas o tempo tem uma maneira cruel de expor os erros. E agora, eles estão se afogando no arrependimento que juraram que nunca viria. No começo, eles se sentiram livres. Achou que deixar você para trás era um passo em direção a algo maior. Se convenceu de que você era substituível, que um amor como o seu era fácil de encontrar. Queimou a ponte sem hesitar, presumindo que nunca mais iria querer atravessá-la. Mas pontes são coisas engraçadas. Uma vez destruídas, não há volta. E enquanto estava tão ocupado correndo à frente, certo de suas escolhas, a vida já preparava a lição que ele nunca imaginou que viria. Marco Aurélio disse uma vez que as consequências da raiva são muito mais dolorosas do que suas causas. E é exatamente isso que eles estão percebendo agora. Eles partiram em um momento de impulso, cegos pelo próprio ego, pela ilusão de que algo melhor os esperava. Mas o arrependimento não bate à porta imediatamente. Ele se infiltra lentamente, através de noites vazias, através de risadas que não parecem mais as mesmas, através de rostos que não têm mais o mesmo calor. Eles pensaram que tinham vencido, mas, na verdade, só perderam o que nunca vão recuperar. Imagine um viajante atravessando uma ponte resistente, que o levou com segurança através de todas as tempestades. Um dia, ele decide que não precisa mais dela. Talvez ele ache que o outro lado é melhor. Talvez ele acredite que superou o caminho. Ou talvez, apenas talvez, ele ache que a ponte sempre estará lá. Não importa o que aconteça. Então, ele a queima, indo embora sem olhar para trás. No começo, ele não percebe o erro. A terra à frente parece promissora, mas, com o passar do tempo, o caminho fica mais solitário, a estrada mais difícil e, de repente, ele percebe que a ponte que destruiu era seu único caminho de volta. Ele fica ali, impotente, observando as chamas que criou, sabendo que não pode desfazer o que foi feito. Esse é o arrependimento que ele agora carrega. Esse é o peso de suas próprias escolhas pressionando-o. E você não está parado nas cinzas esperando que eles reconstruam o que destruíram. Eles achavam que você sempre estaria lá, que não importava o quanto fossem imprudentes ao partir. Não importava o quanto fossem cruéis ao se afastar. Você continuaria sendo um plano B, uma rede de segurança, uma porta aberta esperando para ser atravessada novamente. Mas eles não definem você. Você é quem define. E enquanto eles estavam ocupados acreditando que tinham controle, você já estava assumindo seu poder. Deixa eles se arrependerem. Deixa eles olharem para a distância que criaram, para os danos que causaram. Deixa eles desejarem poder desfazer o momento em que escolheram ir embora, porque agora eles veem que você nunca foi quem perdeu. Você era quem eles deveriam ter lutado para manter. Mas, em vez disso, eles apostaram em algo insubstituível. E agora tudo o que lhes resta é o eco da sua ausência. Senna disse uma vez que ele sofre mais do que o necessário. Quem sofre antes do necessário? E é exatamente aí que eles estão sofrendo agora, antes mesmo de admitirem o erro, presos na constatação de que deixaram escapar algo que nunca mais encontrarão. Eles achavam que o tempo iria apagar você, mas, em vez disso, o tempo só tornou sua ausência mais forte. Você não precisa que eles voltem, não precisa do pedido de desculpas deles, porque a verdade é que você já venceu. Você se levantou das ruínas que eles deixaram para trás. Você construiu uma nova vida, mais forte, mais brilhante, mais poderosa do que nunca. E agora, eles não podem alcançá-lo. A ponte que eles queimaram se foi, e você já está muito à frente. Sinta a dor, mas não viva nela. Deixe que ela te alimente. Deixe que ela te fortaleça.
porque cada momento que eles deram como certo, cada pedaço de amor que eles descartaram, cada chance que eles pensaram que teriam para sempre. Esse é o fardo que eles carregam agora, não o seu. Aqui está a sua afirmação. Eles queimaram a ponte. Agora eles não podem mais me alcançar. Escreva isso nos comentários e reivindique sua força. Deixe o mundo saber que você está seguindo em frente, imparável e intocável. E se essa mensagem tocou você, clique no botão curtir e inscreva-se. Estamos colocando nossos corações na criação de lições transformadoras que ajudam você a crescer. Seu apoio significa tudo. Número 7. Eles te descartaram. Agora estão reescrevendo seu arrependimento. Chegará o dia em que ficarão sentados sozinhos, olhando para o teto, revivendo cada palavra que descartaram, cada momento que deram como certo. No começo, vão ignorar isso, convencendo-se de que te deixar foi a escolha certa. Mas então, no silêncio, algo muda. Uma lembrança ressurge, um sentimento permanece e, de repente, eles percebem. Eles te descartaram como um capítulo esquecido, mas agora estão desesperadamente reescrevendo seu arrependimento. No momento, eles podem estar vivendo na ilusão de que a vida sem você é mais fácil, que seguiram em frente sem pensar duas vezes. Mas a verdade sobre a perda é que ela não atinge como um raio. Ela se insinua, lentamente preenchendo os espaços que eles nem percebiam que estavam vazios. E quando finalmente perceberem o que perderam, será tarde demais, porque nessa altura você não será mais a mesma pessoa que eles conheciam. Você não estará esperando, estará prosperando de uma forma que eles nunca imaginaram. Sêneca disse uma vez: uma joia não pode ser polida sem atrito, nem um homem aperfeiçoado sem provações. No momento, você pode se sentir como se tivesse sido deixado de lado, subestimado, menosprezado. Mas o que eles não perceberam, quando se afastaram, foi que não estavam descartando alguém comum. Eles estavam se afastando de algo raro, algo insubstituível. E o tempo lhes mostrará o que eles estavam cegos demais para ver. Imagine um artista jogando fora uma obra-prima pela metade, convencido de que uma tela em branco seria mais fácil de trabalhar. Eles seguem em frente, começam a pensar de novo. Eles podem criar algo melhor, mas não importa quantas vezes tentem. Não importa quantas novas pinturas eles comecem, nenhuma delas terá a mesma profundidade, a mesma alma, o mesmo toque insubstituível daquela que abandonaram. É exatamente isso que acontece quando tentam substituir você. Eles pensaram que estavam começando algo novo, algo diferente, algo melhor. Mas o que eles não percebem, o que eventualmente terão que enfrentar, é que você nunca foi apenas mais uma parte da vida deles. Você era a obra-prima. Eles acreditavam que sua ausência passaria despercebida, que você se tornaria uma memória facilmente substituível. Mas o seu tipo de amor, o seu tipo de presença, não desaparece simplesmente. Ele deixa uma marca, um espaço que ninguém mais pode preencher. No início, eles podem não sentir isso. Eles podem se distrair, se cercar de novas pessoas, buscar prazeres temporários, mas então, um dia, eles estarão rindo de uma piada que não tem graça, sentados em frente a alguém que não os entende como você entendia, e vão perceber o vazio, a ausência insubstituível, a brutal constatação de que deixaram escapar algo que nunca mais encontrarão. E aqui está a parte mais poderosa. Você não precisa do arrependimento deles, não precisa do pedido de desculpas deles, não precisa que eles voltem para validar o seu valor, porque você era completo antes deles e está ainda mais forte depois deles. Eles foram embora achando que poderiam te apagar, mas agora são eles que são assombrados pelas memórias, que anseiam por um passado ao qual nunca poderão voltar.
porque você superou eles. Você evoluiu. E quando eles voltarem, e eles vão voltar, você não estará mais no lugar onde eles te deixaram. Pense numa montanha. Ela se ergue alta, inabalável. Não importa quem venha e vá. Não importa quantas tempestades tentem desgastá-la. Algumas pessoas a escalam pensando que são donas dela, pensando que a conquistaram. Mas quando vão embora, a montanha permanece. Ela não persegue, não desmorona. Ela simplesmente existe em sua força inabalável. Essa é você. Eles pensavam que podiam te descartar, ir embora, te substituir. Mas a verdade é que eles nunca foram seus donos. Você não é um momento passageiro na história de outra pessoa. Você é a base, a força, a presença que permanece muito depois que eles pensaram que você tinha ido embora. Então, quando eles voltarem, tentando reescrever a história, desesperados para desfazer o arrependimento que agora está entrelaçado em suas almas, deixe-os. Deixe-os perceber o que perderam. Deixe-os estar. Deixe-os se perguntar. Deixe-os reviver cada momento que eles deram como certo. Mas você, continue seguindo em frente, porque você não precisa de uma segunda chance com alguém que não viu o seu valor da primeira vez. Você não precisa reabrir uma porta que estava destinada a se fechar. Você não precisa reescrever a história para alguém que não valorizou a sua presença quando a teve. Este é o seu momento de se levantar, de assumir o poder que eles nunca imaginaram que você teria, de se tornar alguém que eles só podem admirar à distância, sabendo que tiveram sua chance e a perderam. Porque a maior vingança não é a raiva, não é a amargura, não é provar que eles estavam errados. É se tornar alguém que eles nunca mais poderão alcançar. Aqui está a sua afirmação. Eu nunca fui esquecido. Eu fui inesquecível. Coloque essa afirmação nos comentários abaixo e assuma seu poder. Deixe o mundo saber que você está assumindo sua força, que não está mais esperando, não está mais olhando para trás. E se essa mensagem tocou você, se você sente esse fogo acendendo dentro de você, clique no botão curtir e inscreva-se. Estamos colocando nosso coração na criação de conteúdo que te empoderará a se levantar, reconstruir e se tornar imparável. Seu apoio significa tudo. Vamos nos levantar juntos.